Aí eu vou falando com vocês aqui fazendo almoço pra mim não me atrasar, né? Aí já sabe como é que eu vou fazer o estrogonofe, ó. Uma pitadinha de açúcar, deixa queimar. Canela, já ensinei isso pra vocês no outro vídeo aí, bem pouquinho. Aí a carne já tá temperada aqui, ó, com sal e alho, bastante alho, ó. Fazer um estrogonofe. Isso aqui não vai dar muito trabalho, porque a carne é maravilhosa. Olha, miau, miau, o cheiro, já tá subindo. Daqui a pouco vamos fazer abaixo assinado aqui pelo cheiro da cozinha de manhã cedo, umas 9 horas da manhã. Esse mando de comida temperada. Aqui é assim. Se você faz um culto, é abaixo assinado. Aqui se faz uma comida boa, é abaixo assinado. Café de manhã, abaixo assinado. Se louva um pouquinho alto, abaixo assinado. É difícil. E ele volta logo, né? Agora abaixar o fogo aqui, eu vou falar um negócio com vocês também. Aí o que acontece? Meu pai era um funcionário da Light, né? Então ele trabalhava, quando ele pegava 7 horas da manhã, ele largava no outro dia 7, não. Quando ele pegava 11 horas da noite, ele largava no outro dia 7 horas da manhã. Quando pegava 7 horas da manhã, largava 3 horas da tarde. Quando era 3 horas da tarde, 7 horas da noite, assim ia. E às vezes ele dobrava bastante, né? Porque tomava muito café e perdia muito sono, então às vezes a gente já estava grande nessa época, ele dobrava para poder ter mais dinheiro. Então a gente, graças a Deus, eu não vou falar para você que eu passei necessidade na vida, que eu não passei não, gente. Eu, graças a Deus, não fui rica, mas tive um pai muito farto. Inclusive, quando eu casei, eu pedi a Deus que me desse um marido igual que meu pai, muito farto. E graças a Deus, meu marido é muito farto. E nessa noite de 2004 para 2005, no Natal, o meu pai, ele chegou da Light, né, 3 horas da tarde, era 25 de dezembro. E eu acho engraçado, assim, quando eu penso que quando a pessoa tá para, assim, morrer, né, partir dessa vida, eu acho que a impressão que eu tenho é que ela já até sente Deus falando, né? O meu pai, ele convidou todos os parentes para passar o Natal lá em casa. Tinha muita gente, a casa muito pequena, né? Tinha muitas pessoas. E ele aí teve o Natal, a noite de Natal. No dia 25 ele foi trabalhar. No dia 25 ele chegou às 3 horas da tarde. E nisso que ele chega às 3 horas da tarde, a minha madrasta fala que o ar-condicionado não estava gelando muito bem. Ele foi abrir o ar-condicionado, junto até com o técnico, né, de refrigeração. E isso foi muito falado. Você que mora no Baixo Cavaleiro, conhece ali a Light, né? E nessa época isso foi um marco, foi marcante esse fato. E aí ele tranca o quarto, porque eu tinha irmãos menores, né? Eu tinha meus irmãos menores, o Ricardo e a Monique eram pequenos, então trancou o quarto para eles não entrar no quarto. Ele abre o compressor do ar-condicionado, o compressor sai o gás que na verdade eu achava que era um gás, o gás é um óleo. Aquele óleo sai em alta pressão, ele estava com cigarro aceso, explodiu. O quarto trancado, já sabe o que deu, né? Então, eu estava com o técnico, né? O mais interessante é isso, mas deixa pra lá, que até o técnico, coitado, se machucou todo, se queimou todo, né? Então, no laudo, na atestado de óbito do meu pai tá queimadura de 1º, 2º, 3º grau, é que eu até falo, por que não botou logo 3º grau, né? Já queimou tudo, enfim. E aí ele foi pro hospital, ficou internado, e nessa época eu não estava em casa, nesse dia eu não estava em casa. Quando eu soube do acidente, eu estava em outro lugar. Aí eu fui visitar meu pai no Hospital Bambina, né? E meu pai estava no CTI, que não poderia entrar, mas eu não tinha noção, que eu entrei e cheguei nervosa, fui ver meu pai. Quando eu fui ver meu pai estava todo enfaixado, só estava um buraco aqui, ó, do nariz assim para fora, o olho, a boca. Eu lembro que a perna dele estava para cima. E o que eu vi estava para fora, estava em carne viva. Imagina que estava tudo enfaixado, né? E o detalhe principal que no dia do acidente, o meu pai ainda foi dirigindo para o hospital, com as peles tudo caindo, né? Ele teve o incêndio. A minha madrasta, que
estava sentado na varanda, viu os fogaréu debaixo da porta, viu ele gritando, foi arrombar a porta com a pena, se queimou também. Foi uma tragédia assim do nada, sabe? E onde eu quero chegar com isso? Enfim, quando foi? Ele sofreu um acidente no dia 25 de dezembro, no dia 2 de janeiro morreu. Ele morreu num tempo que ele gostava de Natal. Meu pai era muito família, ele gostava do Ano Novo, ele liberava até de tomar uma bebida, sabe? A gente não era crente não, era todo jovenzinho. E ele gostava de ver a gente alegre, dançando, brincando. Ele gostava, ele curtiu o Natal. Ele curtiu o Natal dele, o último Natal dele, enfim. Mas tem uma coisa que meu pai, com todo o jeito de ensinar, de ensinamento, com toda a maneira que ele instruía a gente, mesmo do jeito dele ignorante,